Oi, gente, aqui quem fala é Daniela Freixo de Faria, tudo bem? Hoje a gente vai falar, não quero mimar meus filhos. Vamos falar sobre isso? Oi, gente, tudo bem? Este vídeo de hoje promete. Depois de eu ter ouvido essa expressão de uma mãe, eu não quero nem traumatizar, nem mimar meus filhos, como é difícil essa medida, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Você sente a mesma coisa? Que a gente não quer deixar nossos filhos nem mimados, mas também não quer deixar traumatizados. E qual que é a forma, qual que é a medida para a gente realmente deixar nossos filhos responsáveis, íntegros, crescendo, aprendendo, nem de um lugar de muito conforto, nem de um lugar de muito desconforto. A gente pode sim rever esse lugar de mimo, principalmente quando a gente entende quando ele acontece, por que ele acontece, com que propósito ele aparece. Eu queria começar dizendo para vocês que, assim, normalmente o disparador do mimo da nossa parte é quando a gente, percebam se não é isso mesmo, é quando a gente localiza ou encontra com os nossos filhos vivendo um desconforto e a gente entende que o desconforto é igual a sofrimento e a gente se sente responsável por trazer de novo a felicidade dentro dessa experiência dos nossos filhos. Essa é uma das formas que o mimo aparece. Eu quero tirar essa criança da dor, do desconforto e do sofrimento. Então eu mimo, eu agrado no sentido de deixar ela feliz de novo, certo? É muito importante que a gente perceba que quando a gente faz isso, a gente está dizendo para essa criança, toda vez que você sentir desconforto, alguém vai te tirar dali. 2, você não é responsável por aprender nesse desconforto o que você precisa, o que tá ruim para você, o que você tem necessidade de colocar para o outro ou para si mesmo, a sua possibilidade de aprendizado a respeito de tá desconfortável ficar aqui, eu tô com desconforto de fazer tal coisa, mas na hora que eu entendo que tudo tem o seu desafio e que sim, indo se movimentar a partir de um desconforto que fica grande, eu aprendo, eu cresço, eu crio novos recursos. Percebe o quanto o desconforto tem função e o quanto nessa função há crescimento. Mas na hora que a gente mima, porque a gente entendeu naquela premissa que a gente falou anteriormente, de perfeição e de plena felicidade, que meus filhos precisam estar plenamente felizes, normalmente o mimo ele acontece de algumas formas. Eu mimo agradando diretamente essa criança, eu mimo dizendo para ela que ela está sempre certa ou justificando o que ela está sentindo no erro alheio, seja da professora, do amigo. Eu tento proteger a criança desse momento de desconforto e principalmente a gente cai no agrado. É muito interessante perceber que neste processo a gente está sim alejando as crianças, a gente está prejudicando as crianças. Eu estou colocando para ela uma situação que não acontecerá na vida dela. Estamos num mundo imperfeito, temos a condição humana de imperfeito, de falhos. Esses momentos na vida acontecem, a vida não anda reta, numa grande subida, tudo dando certo. A gente tem sim desafios, mas percebam, toda vez que a gente tem erro, falha, e a gente percebe o que não é, a gente se aproxima mais do que é. Então, na hora que a gente retira essas crianças desse desconforto, ao invés, e a gente trabalha isso muito no curso online, gente, ao invés de encontrá-la no desconforto, para ajudá-la a criar recurso, para que ela, sim, descubra o que está ruim, o que ela precisa, o que ela pode fazer a respeito, o que ela pode pedir para os outros, a hora que a gente retira essa criança, porque a gente não suporta que esse filho sofra, ou porque na premissa de perfeição eu entendo que o meu papel como mãe é não deixar essa criança desconfortável, sofrer ou passar qualquer dificuldade na vida, a gente está assim mimando, prejudicando, enfraquecendo, fragilizando, porque em algum momento dessa vida a gente não vai estar lá perto, ou em algum momento dessa vida a gente pode falhar nesse salvamento da dor que a princípio, no princípio da vida, quando as crianças são pequenas, parece muito fácil.
Então, quando a gente faz esse movimento, que a gente trabalha muito lá no curso online, de compreender o desconforto, compreender a tristeza, compreender a necessidade que essa história nos conta, eu posso, acolher essa criança, porque eu sinto provavelmente muito parecido hoje, e posso, nesse processo de encontrá-la nesse acolhimento, na dor, eu posso ajudá-la a superá-la, a aprender, a criar um novo movimento desse processo. Não porque eu tenho que ser feliz, mas porque esse movimento faz parte da vida. No mimo, muitas vezes a gente tem a felicidade imediata, mas ela é efêmera, ela não se mantém, e logo a gente vai ter outra oportunidade de acolhimento e aprendizado na experiência humana. A hora que a gente fica refém da plena felicidade dos nossos filhos, entendam, a gente está prejudicando os nossos filhos. A hora que a gente entra para a postura de quem também vive as mesmas coisas, felicidade, tristeza, raiva, medo, boas situações que deram errado, eu fiz o melhor que eu pude, deu ruim, eu fiz mais ou menos e deu ruim também. A gente vive toda essa experiência humana, a gente pode ajudar os nossos filhos a aprenderem nesse momento de tanto desconforto. O outro momento em que o mimo muitas vezes aparece é quando a gente fica, às vezes, chateados, muito, muito preocupados em como anda a nossa relação com os nossos filhos. Se eu tenho que ser a pessoa que te mantém plenamente feliz, o processo de educação ele vai ficando muito difícil. Por quê? Porque no processo de educação eu vou dizer não, eu vou te dar contorno, eu vou convidar você a se responsabilizar pela sua parte, eu vou gerar desconforto nesse sentido. E muitas vezes a gente entra na armadilha de que eu preciso educar, mas eu não posso desagradar. Eu preciso educar, mas eu preciso que na educação você se mantenha feliz. E uma das formas que a gente ameniza esse processo é mimando as crianças. Você compra coisas, você agrada, você quer que essa criança esteja plenamente feliz, mesmo dentro de um processo de educação que impõe sim desafios e ritmo e superações e aprendizado. A gente quer ver nossos filhos plenamente felizes e principalmente a gente quer ser muito amado, a gente quer ter o reconhecimento do pai maravilhoso e da mãe maravilhosa que você é. Quando o nosso propósito é esse, percebam, gente, a gente trabalha isso muito lá no curso online, tá? Eu tô falando um monte de coisa aqui, mas para aprofundar isso, a gente precisa de encontro, de troca, e esse lugar existe, e é o curso online que eu te convido para participar. Mas percebam, porque eu vou falar um negócio forte, por isso que eu falei isso para vocês. Percebam que no propósito de ser amado, no fim das contas, muitas vezes eu tô agindo como mãe, agindo como pai, prejudicando um desenvolvimento que tá lá, mas provavelmente muito focado e preocupado em ser amado. Nesse momento, às vezes a gente acha que está amando o outro, mas a gente está sempre amando a nós mesmos. E essa é uma descoberta muito difícil de fazer, mas ela é libertadora. Porque eu começo a ser convidado para um espaço de consideração, para um espaço de respeito mútuo. Eu começo a perceber que eu posso ouvir o meu desconforto, assim como meu filho também pode aprender a ouvir o dele. E a gente vai criando nesse sentido, não mais a necessidade de agrado, mas a consideração em si. Eu faço isso por você quando eu posso fazer. Quando eu me escaneei, eu entendi que eu posso dizer sim para você. Isso não é mimo, isso é consideração. Mas eu posso fazer do jeito que eu consigo. Eu não vou fazer além de mim ou independente de mim. Eu não vou fazer nada para você sem eu me perguntar. Do mesmo jeito que a consideração de você também vem. A gente começa a construir espaço de consideração exatamente porque a gente é imperfeito, porque a gente escuta os nossos desconfortos e porque a gente sabe que a gente pode sempre fazer o nosso melhor possível. Nesse sentido, a gente vai saindo do mimo que pendula muitas vezes com as bombas que explodem, porque a gente não dá conta de se permanecer nesse lugar de agrado por muito tempo, e a gente sai dessa dualidade que às vezes acontece, que é eu mimo porque eu tinha explodido há 10 minutos atrás, e eu explodi porque eu mimei demais e me desconsiderei. A gente vai saindo desse jogo tão improdutivo dentro do processo de educação.
Para isso, eu preciso me ver aprendiz e tão falho quanto meu filho. Para isso, a gente precisa sair da expectativa e da exigência de perfeição. Para isso, eu preciso entrar na responsabilidade que me cabe e convidar você, filho, à responsabilidade que te cabe. Para isso, eu tenho que sair desse lugar tão poderoso de que eu faço você feliz, para que a gente possa se relacionar e a felicidade possa brotar de momentos de encontro, assim como a tristeza e a oportunidade de aprendizado, o desafio, o desconforto, a raiva também nos convidam ao encontro e ao aprendizado. E aí a gente vai saindo dessa armadilha que a gente cai sempre de querer o outro feliz às custas do teu desconforto, ou fazer o outro feliz a qualquer custo, porque eu não suporto a infelicidade do outro. Quando eu entendo que esse desconforto, esse funil, esse desafio, esse lugar que tá ruim, ele tem tanta informação, eu começo a respeitar esses momentos e a aprender com eles, abrir ouvido, abrir os olhos, prestar muita atenção para que eu possa cuidar de como a gente atravessa esses momentos com toda a humildade que eles pedem, de quem realmente está entendendo que ali tem oportunidade de aprender. Nesse sentido, a gente entende que a hora que a gente faz algo para esse filho, a gente está fazendo isso realmente de um lugar de amor. Eu estou realmente amando ele. Por quê? Porque eu não me desconsiderei no processo, estou considerando o outro, o filho, a filha. Na hora em que eu estou na plena desconsideração de mim e normalmente muito preocupado em ser amado, é a hora que eu entro pro agrado. E o agrado normalmente mima e fragiliza e desinstrumentaliza essa criança para lidar exatamente com esses movimentos da vida que existem. Se eu sou responsável pela sua felicidade, eu preciso estar realmente te agradando, te atendendo, porque eu estou colocando a felicidade nesse prazer efêmero do estar atendido. E a gente já fez muitos vídeos aqui no canal sobre a diferença entre atender e considerar. E essa é uma diferença muito significativa. Quando eu te atendo, eu tô me desconsiderando, porque eu nem perguntei como é que fica para mim fazer isso para você. E quando eu te atendo, eu tô dizendo para você que é o mimo, que eu estou aqui para isso. Quando eu parto para consideração, eu vou entendendo que eu vou fazer para você o que for possível, quando for possível, da melhor forma possível, sem me desconsiderar. E o que eu digo para você é que tudo o que você precisa e tudo o que você tem de necessidade, você pode me trazer, mas que tudo isso vai acontecer da melhor forma possível dentro de uma relação que existe e não dentro de uma sensação. Você lembra aquela cena, né? Alguém te abanando, sabe? Dentro desse estado de pouca ação do outro, porque o outro tá lá, quem me atende tá lá para me manter plenamente satisfeito. Essa conta do plenamente satisfeito, gente, ela não fecha. E eu vou dizer para vocês, que bom. Porque se ela fechasse, a gente estaria cada vez mais irresponsáveis, cada vez mais folgados, cada vez mais descuidados na nossa ação no mundo. E fazer essa conta fechar para os nossos filhos é convidá-los a isso. E esse é o alerta que eu quero fazer com esse vídeo de hoje. Agora, construir espaço de consideração é sair dessa cilada, tanto do mimo quanto do trauma. E a hora que a gente começa a entender que esse caminho ele existe e ele faz sim, todos nós crescemos no respeito e na convivência maravilhosa que a gente tem a oportunidade de ter em todos os momentos que acontecem, a gente começa a sentir mesmo muita gratidão por funcionar assim e pela oportunidade que a gente tem de viver todos esses momentos. Aprendizes somos todos, mas obviamente nesse processo de educação a gente tem sim grande responsabilidade. Mas que bom que a gente tem responsabilidade e não poder, porque nessa responsabilidade a humildade caminha junto. E isso sim dá abertura total para o aprendizado acontecer. Então, se você quiser conhecer, aprofundar, trabalhar isso dentro da tua história, dentro do que acontece na sua casa, eu te convido para vir para o curso online, porque lá a gente vai trazer exemplos do seu dia a dia, onde a gente vai entender que hora que a gente está atendendo, que hora que eu estou me desconsiderando, como é que eu aprendo a passar esse scanner dentro de mim, para que antes de já sair fazendo piloto automático, eu realmente cuide da nossa relação, para que depois eu não vire bomba, explosão, desconsideração e aí sim, trauma. Para que a gente saia desse pêndulo tão forte
que a gente tá sempre fugindo dele, mas acaba sempre caindo nele. Traumatizei ou mimei? Como é que fica? Vamos sair disso? Tem um jeito, tem um caminho que muita gente tem vivido e eu adoraria ter tua presença comigo. Um beijo, eu agradeço a Deus em primeiro lugar por toda a paz para viver um dia de cada vez e todo o amor no meu coração. E agradeço também e muito a tua presença aqui. A gente se vê na próxima. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!